Preparado para mais um assunto? E olha que assunto hoje, hein? Vamos falar sobre emoções precisam de limites. Igual criança, viu, gente? A criança precisa de limite. Ah, se não der limite para a criança... Mas as emoções também precisam de limites. E nós estamos aqui trabalhando muitos assuntos importantes do nosso dia a dia. E como saber lidar com os pensamentos, com a batalha na mente, aprendendo um pouco sobre as emoções, não é? E antes de iniciar o assunto, vou sempre repetir aqui, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho aí para receber todas as notificações, tá? Curta para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Então vamos iniciar. Em Efésios 4:26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, se a gente não fizer isso, a tendência é aumentar, ficar aquela intensidade, sabe, se intensificando dentro de nós essa ira, raiva, e a gente acaba tomando decisões erradas, né, na hora do calor, né, da emoção. A gente sabe que o sentir, ele é humano, né? Deus nos criou com várias emoções, com alegria, tristeza, raiva, o medo, o amor. Só que o problema não está em sentir, e sim em permitir com que as emoções assumam o controle, o volante da nossa vida. Quando essas emoções elas não têm limites, elas passam de alertas, de sinalizadores para condutoras, e decisões importantes acabam sendo tomadas naquele momento, no pico, né, no auge, né, do acontecimento, e não por sabedoria. E aí começa a vir os problemas. Lembra que a gente falou de consequência? Muitas vezes a gente toma algumas decisões que as consequências serão permanentes. E a Bíblia, gente, ela não nos chama para sermos frios, não é isso? Olha, eu vou ser insensível, eu não vou mais ter medo, sabe, a gente não é um robô, a gente vai continuar tendo esses sentimentos, né? Mas nós não podemos ser governados por elas, tá? Temos que ser governados pela verdade. É isso que a Bíblia dá esse alerta para nós. E não agirmos por impulso, naquele momento, no calor da emoção. As emoções são boas servas, mas elas são péssimas senhoras. Vou trazer alguns exemplos aqui. Imagine uma raiva sem limite, né? Quando o cansaço ele acaba virando uma munição. Então, na maioria das vezes, a explosão não começa na hora da raiva. Às vezes a gente até consegue se controlar quando a gente está bem, não é verdade? Mas essa explosão, ela começa quando estamos mais frágeis, no momento do cansaço, né? Então, aquele cansaço acumulado, naquele momento, né, na pressão engolida durante o dia, nas palavras não ditas, nas injustiças suportadas em silêncio, tudo isso fica o quê? Acumulando dentro da gente. Então a pessoa chega em casa mais cansada, esgotada, sem forças para filtrar as emoções no lar. E aí o que deveria ser um lugar de descanso se torna o quê? Um palco de descarga emocional. Então um comentário simples do cônjuge vira uma provocação. Uma desobediência do filho vira um desrespeito imperdoável. Qualquer coisinha que faz já é um motivo de virar uma confusão. Então, não é porque a situação seja grave, mas é porque o coração já está sobrecarregado e às vezes já há vários dias. A raiva nesse momento, ela não é reação ao presente. Ela é um vazamento do que ficou guardado, o acúmulo, né? E quando a emoção fala mais alto que o amor? O amor, ele não desapareceu, apenas foi silenciado pelo impulso. E na explosão, a pessoa acaba dizendo coisas que, sem pensar, mas são palavras difíceis de serem ouvidas, né? Então ela levanta mais o tom, fecha o rosto, fica de biquinho. E às vezes bate até a porta, sabe aquela criança birrenta? E outras situações acaba ferindo, mas com o silêncio. Então
Então, no calor do momento, a emoção, ela exige o quê? Um alívio imediato. Eu preciso tirar daquilo aqui de dentro, né? Essa coisa que está me sufocando. E acaba não agindo com responsabilidade. Então, a raiva, ela sempre pede urgência. Fala agora, reage agora, coloca tudo para fora. Você não tem que ficar com isso aí, né? Tem que aliviar. Só que o amor, gente, ele pede uma pausa. E quando a pausa não vem, o amor perde espaço. Olha o que diz em Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina o seu ânimo. Depois da explosão, o coração ele esfria, a consciência acorda, vem o arrependimento, o pedido de desculpa e às vezes o choro. Só como eu disse, dependendo da situação, às vezes é algo que não tem volta, né? Mas eu preciso dizer algo aqui com honestidade para vocês. Nem todo dano emocional ele é apagado com um pedido de perdão imediato. Não se esqueçam disso, tá? Às vezes acontece aquelas explosões na hora da raiva, não pensa o que falou, toma algumas atitudes erradas. E nós precisamos também termos a maturidade de compreender que esse dano emocional, ele não é apagado de uma hora para outra. Me desculpa, me perdoa, às vezes isso não é o suficiente, tá? Então, cônjuges passam a andar em alerta. Filhos começam a medir palavras e o ambiente muda. Então, você vive assim, dentro do lar, em um ambiente que vai ser um lugar seguro, de amor, de paz, né? De alegria, de união, já começa a ser construído ali um outro tipo de ambiente. E a criança vai crescendo com isso, né? Então a criança, ela não entende o contexto do cansaço. As crianças não entendem. Eu falo, minha filha, olha, eu vou descansar um pouco, me dá 10 minutos. Não passaram nem 2 minutos, 1 minuto. Mãe, eu não falei para você que eu quero descansar um pouco, mas elas não compreendem mesmo. Né? Ela não interpreta, por exemplo, a explosão como um dia difícil. Ela interpreta assim, eu causei isso, eu sou um problema, entendem? Então, cuidado, pais, que vocês às vezes, a gente passa dias difíceis no trabalho, acontecem situações, mas os filhos, eles não têm condições de suportar a explosão de vocês. Então, cuidado, tá? E é por isso que a Bíblia, ela é tão firme sobre a raiva dentro de casa. Olha, ela traz 2 versículos aqui, ó. Efésios 6:4 diz: Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, para que não desanimem. Efésios 4:26: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a raiva pode até surgir, mas ela não pode governar, muito menos se tornar uma rotina, um hábito dentro de casa, tá? Então a casa, ela não pode ser o lugar onde o pior de nós mora, entende? Então existe um engano muito comum. Lá fora eu me controlo, mas dentro de casa eu posso ser quem eu sou. Tá errado. Eu trato melhor as pessoas de fora, mas aqui dentro eu esculacho, né? Não dou valor. Eles têm que me entender e eu não mudo, né? Eu acho que para mim tá tudo certo, isso tá errado, tá? A maturidade emocional, ela é o oposto disso. Então quem ama protege os seus do próprio excesso. Jesus, ele foi pressionado, humilhado, injustiçado e nunca descarregou a sua dor nos seus discípulos. Ele se retirava para orar. Ele não tinha um desequilíbrio. Ele sabia que às vezes o dia foi difícil, ele precisava, sabe do quê? De um momento com o Pai. Então ele orava, ele chorava diante do Pai, ele processava as emoções no lugar certo. E o que a gente faz? A gente tira as emoções aqui e coloca onde? Dentro da nossa casa, maltratando o nosso cônjuge, desrespeitando os nossos filhos, achando que eles já são maduros o suficiente para ter que entender o meu posicionamento, o meu lado, né? Lucas 5,16 diz: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava.
Então, ele não negava o cansaço, ele apenas direcionava. Interessante, né? Vamos aprender com isso, gente. Limite saudável, nós precisamos sentir, mas não ferir. Então, é um limite que eu preciso colocar aí. Eu sinto, mas eu não firo. Sabe, tem aquela frase que fala assim, quem está ferido, fere. Mas por quê? Não consigo colocar um equilíbrio, um limite na sua dor. Então, colocar limite na raiva não é fingir que está tudo bem, tá? É aprender a dizer, agora eu não consigo conversar. Estou muito cansado para responder com amor. Preciso de alguns minutos antes de falar. Veja, você está sendo sincero, mas você não está machucando, você não está desrespeitando. Você está sendo sincero, tá? Fala, olha, eu preciso de um tempo. Homem, mulher, né, casal, fale isso. Comece a usar mais esse tipo de diálogo. Não simplesmente trazer para fora o pior de você. Sua família não precisa disso, tá? Quando temos esse tipo de atitude, significa que temos o quê? Um autocontrole e não a frieza. Isso é o amor em forma de limite, tá? Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A raiva sem limite, ela não destrói apenas momentos, tá? Ela constrói, na verdade, memórias. E são, sabe o que? Não é uma memória boa, não. São memórias dolorosas. E Deus se importa profundamente com o clima emocional da casa, com o ambiente do lar. Porque o lar, ele forma corações. Não é, aqui eu não estou falando que não é para irar. Não é isso, para ficar irritado. Não é isso, tá? É sobre não permitir que a raiva ocupe um lugar que pertence ao amor, à segurança, à graça. Porque o que nós estamos fazendo agora, gente, isso vai ser o futuro. Então, o que eu estou semeando, lançando hoje aqui dentro do meu lar, vai refletir no amanhã. Tá? A Bíblia, ela é extremamente realista sobre o coração humano. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Isso não significa que o coração seja mau, mas que ele não pode ser a nossa bússola final. Tá? Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar o coração é ter limites, né? Ter filtros, uma vigilância emocional. Tiago 1:19-20 diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira existe, mas precisa ser contida, processada, tá? E direcionada com sabedoria. Lembra que eu trouxe já nos outros vídeos, eu falei sobre Esaú, né? A emoção dele estava acima do propósito. Ele tinha algo que o Senhor já tinha designado para ele. Ele era primogênito, né? Ele seria aquele que era o cabeça da família depois que o pai falecesse, né? E aí o que acontece? Devido àquele cansaço, àquela fome que ele estava sentindo, ele entregou para o irmão o direito de primogenitura, né? Então, uma decisão emocional custou um destino. Essa história está lá em Gênesis 25, se você quiser ler depois, tá? E Moisés, gente, uma raiva fora do tempo, né? Lá em Números, fala que Moisés, tomado pela ira, ele fere a rocha, quando Deus havia mandado apenas ele falar com a rocha. Então, a emoção não controlada trouxe uma consequência muito séria. Ele não entrou na terra prometida. Vocês imaginam? Né? São consequências, que é o que eu falei, aquilo que a gente toma decisão, às vezes não tem mais volta. Tá? E o Pedro, né? O medo que gera uma negação, nesse caso, né? O Pedro, dominado pelo medo, ele negou Jesus 3 vezes. O medo, ele falou muito mais alto do que a convicção. Mas Pedro foi restaurado nesse caso, né? Jesus, gente, ele é um exemplo perfeito de emoções com limites. Então, olha, ele chorou,
ele se indignou, sentiu angústia, mas nenhuma emoção governou suas decisões. Lá em Mateus 26:39 diz que ele sentiu uma profunda angústia no Getsêmani. Mas ele disse: não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Quantas vezes a gente toma decisões sérias, porque está doendo, porque estou triste, porque eu fiquei chateado, porque eu não aceito isso, e a gente toma decisões em cima disso. Olha o que Jesus fez. Isso, gente, é maturidade emocional e espiritual. Então, sentir profundamente, mas obedecer fielmente. Tá? Não abra mão dos seus princípios, dos valores, por causa de um momento que aconteceu. Tá? Antes disso, chore diante do Pai, fala com o Pai, entregue essa dor que você está passando para o Pai, mas não continue tomando decisões em cima disso. Emoções são avisos, mas não ordens. São sinais, mas não direção. E quando não colocamos limites nelas, acabamos chamando de autenticidade, ou seja, algo verdadeiro, né? Que na verdade não deixa de ser uma imaturidade emocional. Então Deus nos convida a um lugar mais seguro, onde sentimos, mas discernimos também. Há um sentimento, né? Mas há um discernimento. Lembra que eu falei, discernimento é espiritual. Onde a gente chora diante do Pai, mas não desistimos. Onde nos alegramos, mas não nos iludimos. Onde reagimos menos e respondemos mais. Então esse é o lugar que o Senhor nos chama. E quando nós estamos diante dele, não tem como os sentimentos, as emoções permanecerem da mesma forma. Ele começa a trazer uma clareza, uma lucidez aqui, e a gente começa a tomar outras direções. Agora, se você não faz isso, você vai agir por impulso. Tá? Gálatas 5:22-23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, né? Então, assim, o domínio próprio, ele não é ausência de emoção, mas ele é uma emoção sob governo. Olha quantas coisas aprendemos aqui, não é? Então, que hoje, a partir de hoje, você comece a se posicionar. Não deixe essa emoção desenfreada aí na sua vida, tá? Comece a criar o hábito de estar diante do Pai, a se conter ali. A sua família não pode ser receptora de um mau dia, de um mau tempo, né? De um mau momento que você está vivendo. Não jogue neles esse peso. O negócio é com você. Só que é com você e Deus. Entende? Então tire esse peso, essa sobrecarga aí, não desconte, não machuque a sua família por causa das suas emoções. Mas quando você vê que o negócio já está meio estranho, fecha lá no teu quarto, conversa com seu cônjuge e fala: eu preciso estar com o Senhor agora. Deixa tudo combinado. Quando a gente combina, as coisas fluem muito melhor, né? E aí você se coloca diante do Pai, ali você vai encontrar alívio, direção, a lucidez vai voltar novamente e você não vai ser tipo uma pessoa que sai fazendo as coisas por impulso, tá bom? Então é isso, gente. Tenha um dia abençoado aí, que esses vídeos possam trazer muito mais ensinos para você, não só isso, né, mas que o Senhor fale mais com você, comece a pontuar coisas que precisam ser ajustadas. Mas não para desanimar, não para destruir, pelo contrário, para maturidade, tá bom? E que tudo isso na sua vida, você possa ser referência para outras pessoas. Fala: olha, eu passei por isso, eu era uma mulher desse jeito, eu não era um homem assim, mas eu fiz isso, eu venci. E você possa ser essa referência para muitas outras pessoas que estão precisando disso também, tá bom? Deus abençoe muito você. Tchau!